Olá, graça e paz. Você quer ser um agente de transformação na vida das pessoas? Então fique atento aos passos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Olá, queridos, graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e os teus negócios. Hoje eu vou ministrar para você uma palavra de sabedoria, onde você vai aprender como você pode transformar a vida das pessoas. Sejam elas pessoas que ficam perto de você, ou até mesmo as pessoas que você ainda não conhece, mas você vai ter a oportunidade de conhecer para transformar a vida delas. E nós vamos aprender isso baseado na vida de um grande homem de Deus chamado Apóstolo Paulo. Nós vamos aprender com a vida de Paulo como nós podemos transformar a vida de pessoas. Mas lembrando que para nós transformarmos a vida dos outros, primeiro precisamos nós ser transformados. Nós sermos transformados. Então eu quero te ensinar nesse vídeo como você pode ser transformado para transformar a vida de demais pessoas. Fique comigo nessa palavra de sabedoria para a tua vida. E já curte o vídeo, já deixe sua curtida no vídeo, deixe o seu like para que mais pessoas sejam abençoadas com esse vídeo e com essa palavra de sabedoria. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim, eu vou ler aqui para você. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo no livro de Romanos. Esse homem que teve que passar por uma transformação muito grande na sua vida para que ele começasse a transformar a vida de mais pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve uma reviravolta na sua vida. E depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, depois que ele teve a sua vida transformada por Jesus, o apóstolo Paulo foi um homem que transformou a vida de muitas pessoas. Foi um homem que teve uma unção de conquista, uma unção de ousadia para levar a palavra de Deus e para transformar a vida de pessoas que estavam perto dele e também a vida de pessoas que estavam longe dele. A partir do momento que Paulo foi transformado, ele se tornou um agente de transformação na vida dos outros. E ele passou por um processo. O apóstolo Paulo teve que passar por um processo na sua vida para que ele fosse transformado para então ser um agente de transformação na vida das pessoas. Você precisa entender que para você transformar a vida de mais pessoas, primeiro você tem que transformar a sua e renovar a sua mente. O apóstolo Paulo falou isso, para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos segundo a renovação da nossa mente. Então é o próprio apóstolo Paulo falando isso. Uma questão de transformação. E para você ter transformação na sua vida, você não pode se conformar com algumas coisas que você está carregando e com algumas formas de agir que você está tendo. O primeiro passo para você ser transformado é você não se conformar com tudo o que está acontecendo. E por isso nesse vídeo, nessa palavra, eu quero te dar 3 chaves. 3 chaves para você ser transformado. Então, assim como o apóstolo Paulo ser um agente de transformação na vida das pessoas. Não esqueça, para nós sermos transformados, nós precisamos renovar nossa mente. O próprio apóstolo Paulo falou isso. E a primeira chave para você ser transformado é você deixar de lado o seu orgulho. Isso teve que acontecer com o apóstolo Paulo. Eu considero o orgulho um dos piores inimigos do ser humano, porque o orgulho impede de nós obedecermos à voz de Deus. O orgulho faz com que nós percamos a sensibilidade à voz do Espírito Santo. E nós não podemos perder essa sensibilidade. Nós não podemos deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, nós precisamos deixar o orgulho de lado. E no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 4 ao 8, diz assim: E caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz. Não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Aqui foi o início da transformação na vida de Saulo, que também se chamava Paulo. O apóstolo Paulo, antes de conhecer Jesus, ele era um homem que perseguia a igreja. Ele perseguia aqueles que seguiam a doutrina cristã. Ele era um homem que julgava as pessoas que seguiam e falavam de Jesus. Até que teve um dia onde Jesus transformou a vida dele. E o primeiro passo que Saulo teve que passar para que a sua vida fosse transformada é ter o seu orgulho quebrado. A palavra diz que ele ficou sem ver, ele ficou cego. E nesse momento Paulo ele entendeu que ele precisava depender de Jesus. O nosso orgulho, ele faz com que nós venhamos a pensar que nós não dependemos de Jesus. Por isso precisamos quebrar todo o orgulho em nossas vidas. Precisamos quebrar esse sentimento de orgulho, de autossuficiência, que nos afasta da presença de Deus. O primeiro passo, a primeira chave para Paulo ter a sua vida transformada foi a quebra do seu orgulho. Porque a palavra diz que ele teve que ser guiado pela mão. Então nós precisamos entender isso. Para sermos transformados, precisamos quebrar o nosso orgulho e aprender a obedecer à voz de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a voz do Senhor, é como se nós estivéssemos falando que Deus não tem razão, mas nós temos. Veja bem como isso é grave. Veja bem como isso é delicado e pode atrair graves consequências para as nossas vidas. A nossa desobediência, ela mostra que nós não acreditamos na voz de Deus, mas sim apenas na nossa voz. Isso é orgulho. A desobediência também revela orgulho em nossas vidas. Por isso precisamos quebrar esse sentimento de orgulho, de autossuficiência. A segunda parte, a segunda chave para você ter a sua vida transformada é ter um arrependimento genuíno. Veja bem, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Olha o que diz em Atos capítulo 9, verso 20 e 21, diz assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Veja bem aqui as pessoas impressionadas com a transformação na vida de Paulo. Elas falando: não era esse homem que julgava os que falavam de Jesus? Não era esse homem que prendia todos aqueles que falavam em nome de Jesus Cristo? O próximo passo, depois de Paulo ter o seu orgulho quebrado, Paulo teve que ter um arrependimento genuíno. Veja bem, agora ele já está pregando nas sinagogas. Agora ele já está pregando a palavra de Deus. Agora ele já está falando de Jesus. Aquele homem que antes prendia os que falavam de Jesus, agora está os defendendo e falando também do mesmo amor de Cristo. Paulo teve um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. E quando nós falamos a palavra arrependimento, arrependimento significa mudança de rota. Paulo antes estava indo para um lado, e agora ele muda totalmente a sua rota e começa a andar para outro lado. Antes Paulo andava na direção dos que prendiam os que pregavam o evangelho. Hoje Paulo, ele é um pregador do evangelho. Hoje Paulo, ele fala sobre o amor de Jesus, porque Paulo teve um arrependimento genuíno. Na nossa vida, para nós sermos transformados, além de quebrar o nosso orgulho, nós precisamos ter um arrependimento verdadeiro. E veja bem, arrependimento não é remorso.
Quando você se arrepende verdadeiramente, você não volta a praticar aquilo que você praticava antes. O apóstolo Paulo, quando se arrependeu verdadeiramente, ele não perseguia mais os cristãos, ele não perseguia mais aqueles que pregavam a palavra, mas agora ele os defendia e ele pregava junto à palavra. Já o remorso nas nossas vidas causa aquele sentimento de arrependimento instantâneo, mas depois a pessoa não fica arrependida e ela volta a cometer as mesmas atitudes e ações. Não tenha remorso, mas tenha arrependimento na sua vida. Se você quer ser transformado, tenha um arrependimento verdadeiro, tenha uma mudança de rota e direção na sua vida. E a terceira chave para você ser transformado é você se sujeitar ao processo. Eu já falei disso em algumas outras ministrações e isso é importante você entender. Para você ser transformado, além de você quebrar o seu orgulho, além de você ter um arrependimento genuíno, você precisa nesse momento passar por todo o processo para você ter uma transformação completa e então começar a transformar a vida das demais pessoas. Veja bem o que diz no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e 2. E eu acho muito interessante essa passagem, porque o próprio Jesus teve que passar por o processo. Olha o que diz, Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O próprio Jesus teve que passar pelo processo. E veja bem, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito de Deus, que estava pleno na vida de Jesus, esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, conduziu Jesus até o deserto para que Jesus passasse pelo processo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Jesus teve que passar pelo processo. E se nós continuarmos lendo o texto no livro de Lucas, nós vamos ver que depois de Jesus passar por esse momento de provação no deserto, por esse processo no deserto, Jesus começa o seu ministério. Esse é o último passo para a transformação, querido, em nossas vidas. Nós estarmos sujeitados ao processo, quebrarmos o nosso orgulho, nos arrependermos verdadeiramente e estarmos prontos para passar pelo processo. Jesus precisou passar pelo processo. O apóstolo Paulo precisou passar pelo processo. E se nós quisermos a transformação em nossas vidas, nós precisamos passar pelo processo. E entenda uma coisa, o processo tem algumas características bem peculiares. O processo, ele é individual e na maioria das vezes, para não dizer sempre, ele vai te colocar em um certo nível de desconforto. O apóstolo Paulo ficou sem ver. Jesus teve que ir para o deserto. E naqueles dias, durante 40 dias, Jesus não comeu nada. Pensa bem o desconforto em que eles estavam. O processo tem algumas características bem peculiares. A primeira delas é o desconforto. E a segunda, o processo é individual em nossas vidas. Eu não posso passar pelo teu processo. E nem você pode passar pelo meu processo e por mim. Eu não posso passar por você pelo processo. E nem você pode passar pelo processo por mim. Você passa pelo seu processo e eu passo pelo meu processo. O processo é individual. Quando a lagarta ela entra no casulo para depois virar uma borboleta linda que voa na natureza, o casulo ele é individual e ele é bem apertado, é escuro. Mas para que a borboleta dê mais beleza à natureza, alcance voos mais altos, ela precisa passar pelo processo chamado casulo. A lagarta jamais vai virar uma borboleta se ela não passar pelo casulo, se ela não passar pelo processo. Portanto, meus queridos e minhas queridas, vocês precisam entender que para vocês terem uma vida transformada e então gerar transformação na vida de outras pessoas,
vocês precisam passar pelo processo, que é individual, é difícil, é desconfortável, mas tem o poder de te colocar em lugares muito altos. O processo tem o poder de promover a tua vida. O processo tem o poder de tirar você de onde você está e te colocar em lugares altos, em lugares de evidência. Sujeite-se ao processo. Quando você passa por essas 3 etapas, você está apto a começar a transformar a vida das demais pessoas. Quando você passa por esses 3 passos, quando você quebra o seu orgulho, quando você tem um arrependimento genuíno e verdadeiro, e quando você se sujeita ao processo, você está pronto para virar um agente de transformação e então gerar transformação na vida dos teus familiares, na vida da tua vizinhança, na vida da tua cidade, do teu estado, do teu país e até mesmo nas nações. Quando você é transformado por Deus, quando você se deixa ser transformado pelo Senhor, você começa a impactar a vida das demais pessoas. Mas para você fazer isso, você precisa passar por esses 3 passos. Se você quiser, queridos e queridas, serem um agente de transformação, esses são os 3 passos que você precisa seguir. Mas eu digo uma coisa para você, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque as dores desse momento não se comparam com a glória que há de vir. A Bíblia diz isso. As dores e os sofrimentos que nós estamos vivendo hoje não se comparam com a glória que será revelada através da nossa vida. Portanto, cumpra esses 3 passos e deixe Deus revelar a glória dele através da sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Recebe essa palavra de sabedoria para a tua vida. Curta o vídeo. Convido você a curtir esse vídeo, a você deixar o seu like para que esse vídeo alcance o maior número de pessoas. E também peço que você compartilhe essa palavra. Compartilhe com as pessoas que você conhece, com os seus vizinhos, familiares, colegas de trabalho, grupos que vocês têm. Compartilhe essa mensagem. E não esqueça, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se. Te inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe a nossa programação. Todos os dias às 7 horas da manhã temos uma oração ao vivo. E toda segunda e quarta-feira uma palavra de prosperidade e sabedoria para a tua vida. Fique na paz. Espero que essa palavra tenha edificado o teu espírito. Que Deus te abençoe poderosamente e derrame muita graça, muita paz e muita prosperidade sobre a tua vida no nome de Jesus. Deus abençoe.